Boa tarde a todos. Iniciando a 189ª reunião ordinária da Congregação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, hoje, dia 15 de março de 2017, 14 horas. Lembrando que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal no YouTube da FOP. Tem um acesso rápido no portal FOP Unicamp. Todos poderão acompanhar. Justificaram a ausência para essa reunião Francisco Nociti, em licença-prêmio. Mauro Nóbilo, atividades na clínica. Márcio Casati, participação em banca de tese. Débora Alves Leite Lima, atividades na especialização. Valentim Ricardo Barão, atividades de pesquisa em Campinas. Alguns comunicados. No período, tivemos 2 admissões. No dia 14 de fevereiro, Rafael Gobo Cotiello Guimarães, é professor de educação infantil, foi contratado via DGRH, DEDIC, para atuar na creche da FOP. No dia 7 de março, foi contratada Daniele Caroline Pedro de Macedo, técnica em saúde bucal, departamento de prótese e periodontia, contratada via convênio FUNCAMP da periodontia. Não tivemos aposentadorias, transferências, falecimentos ou demissões. Apenas uma notícia bastante recente, está publicado já no Diário Oficial, as 7 empresas que concorreram na obra do edifício de clínica e pré-clínica, tem uma empresa vencedora, a publicação saiu no Diário Oficial de hoje, tem um prazo para recurso, caso não haja recurso algum, o início da obra está breve. Temos 2 inscritos. Pela ordem, professor Francisco Gropo. Boa tarde a todos. Como todos sabem, houve no começo da semana passada um problema grave com uma paciente, não tenho certeza se é a paciente, mas uma senhora que passou mal na sala de espera e foi prontamente socorrida por 2 professores da FOP e também pela assistente social Rosana. E eu gostaria aqui de deixar, acho que falo em meu nome, nome da área de farmacologia, meu agradecimento e minha admiração aos 2 professores que socorreram a senhora, o professor Alex, o professor Vander. Quando eu cheguei, já estavam em franco atendimento ali, e fiquei assim, extremamente satisfeito, orgulhoso até de ver que tudo que era possível fazer foi feito de uma forma extremamente eficiente, apesar da senhora ter sofrido uma parada cardíaca evidente. Os docentes em auxílio também a senhora Rosana, conseguiram manter a pulsação daquela senhora até que o resgate chegar. Lamentável que o sistema de saúde, aí, o resgate e o SAMU demoraram cerca de 40 minutos para chegar. Isso não é aceitável, embora a gente tivesse chuva ali no momento e tudo mais. É um tempo extremamente longo para salvar uma vida, né? Então, gostaria de deixar aqui público a manifestação pelos docentes que atuaram de maneira extremamente eficaz. E esse caso ilustra a necessidade que a gente vem falando aí há algum tempo, de que não só um ou outro docente deva se sentir
isso é uma questão de foro pessoal, mas não só um ou outro deverá se sentir capaz de atender uma ocorrência como essa, mas a gente precisa de mais docentes, mais pessoal técnico, mais servidores, mais alunos, que se sintam capazes de atender e salvar uma vida ali, né? Então isso exige, demanda um certo treinamento. Não só para uma situação grave como essa, mas para situações aparentemente mais simples, mas que também inspiram cuidados às pessoas que frequentam a FOP. Não só o seu corpo discente, docente, de funcionários, mas também, obviamente, aos pacientes, né? Então, eu fiquei, assim, ao mesmo tempo orgulhoso de ver os docentes atuando de forma completamente adequada, mas também fiquei receoso em perceber que nem todos se sentiriam capazes de atender ali. E muito menos atender situações aparentemente mais simples, como um episódio de convulsão, por exemplo. Então, acredito que bem poucos de nós aqui, docentes, se sentiriam à vontade, se sentiriam capazes de atender quadros mais simples, mas que também inspiram cuidado. Então, eu acredito que seja a hora da gente pensar, não porque os tempos mudaram, né? As doenças cardiovasculares, as doenças mais graves estão em grande quantidade na sociedade, a diabetes, a hipertensão, a cardiopatia. Então, acho que a gente deveria cada vez mais pensar em treinamento, em algum tipo de solução para dar para as pessoas que frequentam, as pessoas da comunidade, dar alguma segurança na intervenção e também no socorro dessas emergências mais sérias aí. Obrigado. Na reunião da CEP, na semana passada, eu coloquei o fato e aproveito o ensejo do professor Francisco para novamente colocar para todos que aqui estão o brilhantismo e a capacidade com que o Alex, a Rosana, o Vander e o próprio Chico, que esteve ali o tempo todo, o Beto, que estava ali também, e coloquei isso como algo que já nos preocupava. Estávamos equipados, o desfibrilador, todos sabem, ele está aqui há 1 ano aproximadamente, não tínhamos esse equipamento antes. E aproveitamos o dia de avaliação de curso em outubro para o treinamento que o professor Francisco, o professor Eduardo, a professora Cristina nos deram. É uma ideia, inclusive, repetir esse treinamento em todos os dias de avaliação de curso, para que mais pessoas possam se tornar capacitadas. E mesmo aqueles que já fizeram o curso, para novamente treinarem. Então, teremos mais um dia de avaliação em maio e outro em outubro. Poderíamos fazer isso com mais frequência, inclusive incluindo um treinamento para as pessoas que atuam na clínica e para os alunos de pós que também têm atividades na clínica. Não que apenas a clínica possa ter eventos desse tipo, mas certamente a chance é maior, como exatamente aconteceu, foi na sala de espera da clínica. E coloquei isso na reunião da CEP para que as outras unidades também tenham essa preocupação. Nós somos uma unidade de saúde, temos obrigação de ter esse conhecimento, mas isso pode acontecer em outras unidades, como aconteceu em 2016, com um aluno de pós-graduação que veio a falecer na Faculdade de Educação Física. O desfibrilador existia, mas não houve nem tempo para ser utilizado. Só aproveitando,
não no mesmo assunto, mas a minha inscrição na CEP foi para destacar o fato acontecido aqui. Inclusive, o professor Francisco lembrou bem, o SAMU demorou porque foi exatamente aquele dia em que choveu torrencialmente em Piracicaba, com eventos de alagamento. Então, por infelicidade, foi exatamente na hora daquela tempestade. Mas aproveitei também para agradecer o café da manhã, que agora passou a ser servido aqui. Fiz isso de público, porque foi uma conquista que levou praticamente um ano para que acontecesse. Mas aconteceu e a comunidade recebeu muito bem, está gostando bastante. O próximo inscrito, professor Flávio. Bem, boa tarde a todos. Acho que eu gostaria também de comentar a respeito deste fato que aconteceu há 2 semanas atrás na clínica de graduação, né, e salientar e acho que demonstrar o quão iluminado o professor Eduardo foi o ano passado, porque foi numa reunião de congregação dessa, conversando com ele após o término da reunião, que ele pediu que fosse feito esse treinamento em algum dia específico, e nós colocamos no dia de avaliação do curso, talvez teria a maior quantidade de professores presentes nessa data, né? E também acho que a FOP foi iluminada porque este fato só aconteceu depois, obviamente, do treinamento ter acontecido e também depois de ter a aquisição do desfibrilador por esta faculdade. Poderia ter acontecido anos atrás e provavelmente o resultado seria muito pior do que o que aconteceu agora, né? Parabenizar os professores envolvidos, professor Alex, professor Vander. E eu acho, professor Guilherme, que nós, a congregação ou a diretoria deveria fazer uma manifestação frente ao serviço público de saúde, quer seja para a prefeitura ou para a Secretaria de Saúde, porque, independente do tempo que demorou, parece que a ambulância que chegou também para fazer o socorro não era a ambulância adequada e mostrou total despreparo da equipe que veio fazer o socorro desta paciente, né? E vale lembrar, isso o professor Eduardo salientou muito bem na aula, depois o professor Francisco e a professora Cristina também, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. E se isso acontecer com qualquer um de nós, nós vamos ter o mesmo atendimento, o mesmo tratamento que foi para o paciente, e não deveria ser diferente. Então isso é uma preocupação, nós estamos numa área de grande circulação de pessoas, e que parece que não foi dado o devido socorro pela Secretaria de Saúde, pelo serviço de socorro, né, a ponto de enviar uma ambulância simples sem os devidos cuidados para que transportasse essa paciente com vida até o hospital. Então, acho que a gente deveria se manifestar frente a isso e pedir que, se caso venha acontecer, espero que não, que seja dada a devida atenção ao fato. Eu gostaria também de me manifestar frente aos anfiteatros, né? O mês de fevereiro foi um mês que teve muitas defesas de tese e nós tivemos problemas também frente à entrega daquela lancheira ou daquele kit que é entregue aos docentes para a utilização do anfiteatro, e houve alguns incidentes na entrega, o que acabou atrasando outras defesas de tese. Nenhum desses dias, inclusive, eu encontrei a Rosália, que é funcionária da graduação, saindo correndo atrás de professor, porque um dos anfiteatros não havia sido entregue à lancheira no dia anterior, e já era quase 9 horas da manhã. O que chamou a atenção é que a Rosália estava num período de matrícula, e eu até pedi para que ela não saísse do período de matrícula, porque é um dia muito atribulado, muito cheio para a graduação, para ir atrás disso, porque não era nenhuma atividade da graduação, e mesmo que fosse também, a gente não teria funcionário suficiente para fazer isso. Então, isso me chama novamente a atenção, e chama novamente a atenção também que nós estamos, né, com equipamentos de ar-condicionado novos, né, que foi, se não me engano foi instalado em julho do ano passado, e devido ao mau uso dos docentes, dos alunos, a gente já começa a perceber que um dos aparelhos, provavelmente o que é mais ligado, que é sempre perto da onde o docente fica, se eu não me engano do anfiteatro 1 ou 2, parece que já está com um problema, porque ele está fazendo um barulho excessivo.
né? Então, se novamente solicitar se haveria uma possibilidade de fazer um estudo para que a gente evitasse que o uso desse aparelho fosse controlado por docente ou por aluno, que pudesse só ligar um dos aparelhos e não os três ao mesmo tempo, e ligando um só dos aparelhos, obviamente, esse ficará sobrecarregado e irá para a manutenção mais cedo. E a gente vê o esforço que foi feito por essa diretoria de fazer toda a troca desses anfiteatros e, novamente, talvez num curto espaço de tempo a gente tenha que nos preocupar novamente com as condições dos aparelhos de ar-condicionado. E, por fim, eu gostaria de manifestar a respeito de um assunto que deve entrar no Consul, acho que na próxima reunião, se eu não me engano, que é a respeito das cotas que podem ou não ser instituídas por esta instituição, por esta universidade. Independente, eu não quero polemizar o assunto, mas eu só gostaria de deixar a preocupação da graduação frente ao que vai acontecer principalmente com o curso de odontologia, caso aconteça a instituição de cotas, porque nós necessitaremos de um volume muito maior de assistência da universidade, tanto com bolsas sociais e também com aquisição de instrumentais para que esses alunos possam desenvolver corretamente, né, o curso sem essa preocupação. E com certeza, se caso isso venha a ser aprovado, nós teremos uma demanda muito maior por instrumentais, e não é justo colocar um aluno desta forma na universidade sem dar as devidas condições. Então, eu gostaria de externar essa preocupação, que é da coordenadoria de graduação, que caso isso venha a acontecer, que a gente tenha a devida assistência da universidade frente a bolsas sociais e frente, talvez, à doação de instrumentais para todos os alunos, para que não haja diferença entre alunos cotistas ou não, frente à aquisição de instrumentais. Era isso que eu gostaria de destacar no dia de hoje e agradecer a atenção de todos. Foi bom o professor Flávio tocar no assunto dos anfiteatros, porque realmente precisa da participação e colaboração de todos, principalmente dos docentes. Nós tivemos um número bastante grande de defesas, de teses e dissertações em fevereiro, e observem, cada defesa, o aluno de pós-graduação, ele usa uma configuração para o anfiteatro. Uns querem tirar as carteiras, outros querem carteiras a mais, uns fazem decoração, outros não. Esquecem de devolver a caixa na biblioteca. A caixa quem retira é o professor, mas o aluno que às vezes vai devolver, porque o horário acaba avançando e prejudica o dia seguinte. E prejudica quem defende no dia seguinte, porque as carteiras ficam todas fora do lugar, às vezes o aparelho de ar-condicionado permanece ligado. Todos os aparelhos precisam ser ligados, os três, não pode ligar um só. Já falei isso na reunião do Conselho Interdepartamental, repito aqui. E a temperatura deve ser regulada no controle remoto, é diferente dos aparelhos antigos, que eles ou ficavam no máximo ou ficavam desligados. Esses não, todos ligados, e a temperatura pode ser regulada, um por um. Quando se liga um só, certamente há sobrecarga. Então, se todos colaborarem, a gente terá esses equipamentos funcionando por um período maior de tempo. Do contrário, nós vamos passar por dificuldades como passamos com os aparelhos antigos, porque um processo de compra de aparelhos novos de ar-condicionado tomam muito tempo e muito dinheiro. Então, é importante que todos colaborem. Só para vocês terem uma ideia, nas férias os 4 anfiteatros foram pintados. Já tem parede suja, com marca de pé em alguns deles. Nós mal começamos o ano. Não dá para ficar pintando a todo instante. Por exemplo, durante as atividades com aulas, é impossível pintar o anfiteatro. Isso, infelizmente, temos que ir passando para as demais pessoas, para os alunos de pós, para os alunos de graduação, para que a gente consiga utilizar adequadamente os espaços.
A Patrícia trouxe aqui um recado, não justifica, mas é interessante que se aborde isso. A Lúcia, do ambulatório, ela disse para a Patrícia que o SAMU fez contato posterior para pedir desculpas pela demora no atendimento no dia 6 de março, que foi o acontecido, na segunda-feira da semana passada. Pelo menos reconheceram que alguma coisa não saiu corretamente. Com relação às cotas, na universidade, o entendimento de que as unidades deverão discutir uma a uma as cotas no momento pertinente. Então, haverá, sim, a chance de discutirmos essa situação aqui na congregação. Professor Nilson. Para essa discussão, talvez fosse interessante trazer duas pessoas com visões diferentes em relação à cota, né? Um defendendo, outro contrário, que pudesse aprofundar um pouco esse debate, porque parece que, quer dizer, não é uma questão muito simples, é uma questão que tem vários ângulos e várias nuances. Então, essa discussão acho que seria interessante ter uma apresentação breve de uma pessoa que defenda, uma pessoa que seja contrária, que tenha os argumentos prós e contras, né? Para que a congregação pudesse daí ter uma visão mais ampla, mais profunda e pudesse se manifestar, né? E isso em relação às cotas. Aí aproveitando, né, que eu estou com a palavra, uma sugestão em relação à questão do treinamento para ressuscitamento cardiorrespiratório. Eu acho que a congregação, né, deveria aprovar como sendo obrigatório o treinamento uma vez ao ano para todos os docentes que atuam em clínica, né, e que se então refaça esse treinamento anualmente, talvez no dia mesmo da avaliação de curso, que já é um dia que todo mundo para, né, aberto à comunidade, quer dizer, todos os interessados, né, e deveriam refazer isso, mas que seja uma coisa da instituição, uma coisa que vire a nossa cultura, a nossa norma fazer isso, como é feito no exterior, né? E sugiro também, se for possível, não sei se que se faça um treinamento com a utilização do desfibrilador, né? Que pudesse, de alguma maneira, ter durante esse treinamento uma explicação do funcionamento, até, se for possível, uma simulação, mas que houvesse um contato maior com isso, para as pessoas ficarem mais familiarizadas e pudessem atuar da maneira positiva, como foi feito, né, pelos professores que atenderam a essa pessoa, mas que, né, pudesse mais pessoas estarem capazes de fazer isso. Não sei se uma outra ideia interessante fosse criar também um grupo de atendimento aqui da FOP, né, que pudesse ser acionado nesse momento, quer dizer, algumas pessoas fixas e que têm um perfil e que têm um treinamento que pudesse, e que estão aqui presentes o tempo todo, pudesse ser acionado. Então são algumas ideias para amadurecer e, enfim, sempre estar atento a esse fato que realmente é uma obrigação, né, nossa como instituição que trabalha na saúde. Obrigado. Professor Francisco. Apenas, falando dos dois assuntos, cotas, fizemos uma solicitação junto à Coordenadoria de Graduação para que seja feito um levantamento para embasar essa discussão de cotas aqui dentro da FOP, de todos os alunos que entraram via Profis, desde o começo desse projeto, para que a gente saiba o desempenho dos alunos perante aos outros alunos do curso. Então, assim que a gente tiver esses documentos em mãos, lógico que não
identificando quem são as pessoas, mas apenas mostrando qual o desempenho para que nos oriente mais ainda nessa discussão. Sobre o atendimento, nós precisamos deixar um pouco claro um detalhe, que a senhora que sofreu o infarto, ela não era paciente. Então, o que ocorreu aqui podia ter ocorrido, por exemplo, com o entregador de produtos lá na Bioquímica, por exemplo. Então, quer dizer, não é porque está na clínica que precisa ter. Então, não tem nada a ver com a clínica. Tá? E também poderia ter acontecido no shopping. Então, eu acho que o treinamento precisa ser para todo mundo. Tá, ok? Bom, passando para o primeiro item da nossa pauta, que refere-se à apreciação da ata da 188ª reunião ordinária da congregação, sendo essa ata distribuída antecipadamente. Eu pergunto aos membros da congregação: os favoráveis à aprovação da ata da 188ª reunião ordinária permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Ata aprovada por unanimidade. Passando para a ordem do dia, nós temos um item para a homologação e para a aprovação temos 12 itens, que vão do número 2 ao 13. Há algum destaque? Então poderemos votar em bloco. Eu consulto os membros da congregação. Os favoráveis à aprovação dos itens 1 a 13 permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovados por unanimidade. Sendo assim, a reunião está encerrada. Obrigado. Não se esqueçam que a eleição para reitor, a escolha é hoje, amanhã. Quem ainda não votou, por favor, dirigir-se ao saguão principal da FOP.